O Brasil, minha gente, aparece no topo da lista de homicídios no planeta, num ranking preparado pela ONU. A gente vai entender um pouquinho melhor esse ranking com o Daniel Lian. Um primeiro lugar que muita gente sente o Brasil ocupa, agora isso está claro em dados feitos pela Organização das Nações Unidas, não é, Lian? É isso mesmo, Rafael. Um ranking para não ser comemorado pelo Brasil. O Brasil está no topo desse ranking mundial, ranking de homicídios. Esses dados da Organização das Nações Unidas são referentes ao ano de 2021 e revelam que o Brasil está à frente de Índia e México. Esses outros dois países ocupam a segunda e a terceira posição. O Brasil registrou 45.562 mortes em 2021, segundo ano da pandemia da Covid-19, quando as regras de confinamento, do lockdown, já estavam menos rígidas, com mais circulação de pessoas nas ruas. E com isso, os números representaram uma taxa de 21,3 homicídios a cada 100 mil habitantes, um número bastante expressivo em relação aos casos de homicídios. Os dados fazem parte do estudo global sobre homicídios da ONU e entre os continentes, a África foi a que registrou o maior número de mortes, com 176 mil casos. Já a América vem na sequência com 154 mil mortes, mas aí um dado relevante, porque a América tem a maior taxa a cada 100 mil habitantes, aí registrando 15 mortes a cada 100 mil habitantes, portanto, a América proporcionalmente tem um número ainda mais relevante. 91% das vítimas brasileiras eram homens, número 11 vezes maior do que o das mulheres. No mundo, os homens foram a maioria também entre as vítimas, registrando 81% dos casos contra 19% das mulheres. Já no panorama global, 40% dos homicídios ocorreram com armas de fogo. É um dado bastante relevante em relação às armas de fogo, por isso há uma luta em muitos lugares pelo desarmamento, muitos defendem o armamento, mas o fato é que globalmente 40%, outros 20% com armas cortantes e na América as armas de fogo predominaram com 67% dos casos. É um dado para não ser comemorado, o Brasil no topo desse ranking. Pois é. Kobayashi, obrigado, Lian. Antes de mais nada, Kobayashi, tão ruim quanto o dado é a percepção de que a gente não sabe o que fazer para resolver esse problema, né? A gente mostra aqui todo dia caso de furto, caso de roubo, caso de assalto. Essa semana aqui teve uma repórter da TV Globo sendo assaltada ao vivo durante um programa na Avenida Paulista. O bandido tentou roubar o celular dela. Ontem, a deputada Tabata Amaral fez um registro nas redes sociais. Ela estava num carro, um bandido deu um soco no vidro, os estilhaços atingiram inclusive a boca dela, que foi toda marcada. Ela estava sangrando ainda quando fez o vídeo. No Rio de Janeiro, médico sendo morto porque foi confundido com um miliciano. Enfim, são episódios quase inacreditáveis, Kobayashi. Então, assim, tão ruim quanto o dado é a sensação de que a gente não sabe o que fazer com ele. Pois é, e a gente tem que começar a tentar interpretar esses dados, né, Rafael? Talvez o primeiro passo seja diminuir a sensação de impunidade em relação aos homicídios. A gente tem um dado interessante, porque só 37% dos homicídios no Brasil são solucionados, ou seja, são identificados. Ou seja, a cada 3 pessoas que cometem homicídio, 2 não são punidos, não são sequer descobertos, não são sequer investigados. Então, essa impunidade, primeiro, já é um grande incentivo para que essa taxa continue aumentando. Alguns outros dados são importantes também em relação a por que tanto homicídio. E a gente não pode deixar de envolver o aumento, o crescimento das facções criminosas. Muitos desses homicídios são de criminosos contra criminosos. No próprio Rio de Janeiro que você estava, quem estava procurando por um miliciano era alguém de uma facção criminosa. Então, nós temos guerra entre os criminosos.
facções criminosas rivais, facções criminosas contra milicianos e, claro, todas essas pessoas contra a polícia. Mais do que isso, a gente tem também um aumento significativo no Brasil dos dados de feminicídio. O Brasil está entre os 5 que mais tem feminicídio, a questão da violência contra a mulher. O homem que mata uma ex-mulher, uma ex-namorada, não aceita o término de um relacionamento, são muitos os fatores que nos fazem enxergar esse número tão grande de mortes ocasionadas no Brasil, seja no crime, seja nas famílias, seja onde for. Um dado preocupante, que mais uma vez coloca a segurança pública no radar do que o cidadão está preocupado. Isso deve chamar a atenção do governo.